A concepção do Plano Estratégico para a Cidade do Rio, elaborado entre 1994 e 95, no governo de César Maia, foi conduzida pelo então secretário de Desenvolvimento Urbano, Luiz Paulo Conde. O estudo foi considerado o melhor diagnóstico econômico da cidade pelo prefeito Eduardo Paes e serviu de inspiração para o atual processo de modernização pelo qual o Rio passa. Quem teve a ideia de fazer o plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro foi o Conde, como secretário do César. E quis fazê-lo porque, como arquiteto, ele era deslumbrado pela recuperação de Barcelona. Eu vim para ser o coordenador do plano estratégico. Criamos um conselho de 300 membros em que nós colocamos desde representação de banco estrangeiro até representante de associação de transvestis da Lapa. Para mim, foi um mergulho profundo dentro da cidade do Rio de Janeiro. Não é? E algumas coisas ficavam imediatamente visíveis quando você olhava o Rio. A primeira coisa mais importante era o seguinte: como que o Rio, tendo sofrido, a região Rio e a cidade Rio, capital, tendo sofrido inúmeros tendências históricas para o esvaziamento, como é que o Rio continuava sendo? Quer dizer, a primeira coisa que chamava a atenção é que, apesar de todos os azares históricos do Rio, quer dizer, que vem desde a morte da agricultura cafeeira, que, de certa maneira, para a região Rio, foi uma morte agrícola. À exceção de um pequeno surto açucareiro, o estado do Rio nunca mais teve um problema agrícola muito simples, não tem agricultura. A industrialização começou no Rio de Janeiro. Porém, depois da Primeira Guerra Mundial, o epicentro se deslocou para São Paulo. E o Rio de Janeiro perdeu a posição de principal cidade industrial do país. O Porto do Rio deixou de ser o principal porto do Brasil, passou a ser o Porto de Santos. E esse processo era contraposto mais ou menos pelo fato do Rio ser capital. Mas quando houve a decisão de transferir a capital para o centro do Brasil, decisão estratégica e correta do meu ponto de vista, o Rio de Janeiro perdeu um elemento importantíssimo, que era o fato de ser capital. E há, então, na trajetória do Rio de Janeiro, histórica do Rio de Janeiro, um momento em que o Rio aparece como o espaço urbano de excelência do Brasil, se converte na cidade maravilhosa, chega a ser uma síntese Rio, 3 letras, nos anos 50, e nos anos 50 o Rio é, sem dúvida nenhuma, a maior estrela urbana e metropolitana do hemisfério sul do mundo, talvez. É muito interessante essa trajetória. O que é curioso é o seguinte: como, tendo depois perdido progressivamente a função de centro financeiro e político do Brasil, apesar de tudo, o Rio continuou sendo, no sentido de que não foi desmantelada a sua identidade. Eu acho que o que está por trás desse esforço de modernização do Rio é a percepção por parte dos cariocas, e se expressa politicamente nas decisões da prefeitura, de transformar, recuperando, redinamizando o centro. Topograficamente, o Rio de Janeiro, sem o centro, a Zona Sul não dialoga com a Zona Norte.